E começamos o Itália Viva, o programa que resgata a italianidade, essa intensidade italiana que nós vamos hoje trazer através de uma entrevista com o Conselheiro Nacional de Cultura, Paulo Leônidas, e com nossa querida Cris Forte. A nossa conversa com Cris Forte. Boa noite, como estão vocês? Tudo bem? Buonasera. Buonasera. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós invertemos os papéis, né, Luciano? Um pouquinho só, para fazer um pouquinho de diferença. Eu estou um pouco nervosa, assim, tá mas nervosa? em todo caso, eu gosto de perguntar, mas vamos lá, né? O italiano não nega os desafios, é corajoso. Mas o nosso desafio aqui é muito agradável, muito poderoso. Por quê? Porque nós vamos falar sobre de que maneira, Paulo, você que é Conselheiro Nacional de Cultura, de que maneira as políticas de cultura podem colaborar no resgate dessa cultura italiana que foi trazida pelos imigrantes para cá e que em 2025 vai estar celebrando seus 150 anos. Bom, boa noite a todos. As políticas públicas, né, eu sempre comento isso, as políticas públicas em geral, e a cultura é mais presente ainda, porque a cultura é um elemento muito dinâmico na sociedade. Ela provoca essas coisas todas que tu comentaste de uma maneira inequívoca, mas é o que eu acho que nós agora temos um momento no Brasil, não tão recentemente, mas já há alguns anos, que a gente tem uma espécie de ainda não totalmente consolidada de política pública, certo? De política pública para a cultura. Para a cultura, certo? Obviamente que essas variantes, né, das várias etnias que compõem a nossa sociedade, elas não estão ainda contempladas de uma maneira muito específica, certo? Não existem políticas assim para a imigração japonesa, a imigração alemã e tal. Para os indígenas, para os indígenas, não existe uma política para isso. Na verdade, ainda estamos assim num caldeirão, né? E obviamente fica isso um pouco, às vezes, sob o jugo assim do governo que está exercendo. Então as coisas vão mais para um lado, vão mais para o outro. O barco pende para um lado, pende para o outro. Mas eu pergunto em relação aos italianos, Paulo, pelo seguinte, porque no Rio Grande do Sul são 4 milhões de descendentes de italianos, ou seja, 4 milhões de pessoas têm o pai ou têm a mãe que são de origem italiana, certo? É a maior comunidade italiana fora da Itália. A maior comunidade que tem ascendência italiana fora da Itália. E nós nunca tivemos, eu não me lembro, não me recordo, pelo menos, posso estar enganado, um momento em que nós nos direcionássemos, nos focássemos nesse legado cultural. Tivemos ou não tivemos? Não tivemos. Não tivemos. Políticas públicas, não. Há incentivos aqui, acolá, em algumas efemérides tu consegue extrapolar isso, né? O que eu acho em relação às políticas públicas, claro que é importante ter o legado, né? A gente tem aqui um legado aqui no Sul enorme, assim, né, da imigração italiana, e a gente construiu um imaginário, né, sobre esse personagem que veio para cá, né, com todos esses adjetivos de ser uma pessoa que veio aqui disposta a vencer, a vencer todos os obstáculos, né? Então tem um imaginário assim daquele que migrou para cá, né, forçosamente por circunstâncias sociais na Itália na época, né, e que isso ficou impregnado em nós, certo? Então o que eu vejo muito tu falaste em resgate, é saber, a gente talvez a gente criou um imaginário, certo? De um personagem, né? Que a gente vê muito em filmes. Através até do cinema, né? É um pouco caricato, às vezes. Tipo assim, o Paulo, o Poderoso Chefão, Dom Corleone. Eu aqui no Sul mesmo, a gente vê alguns filmes, o cinema é mais pródigo nisso, de mostrar e tal. Um pouco caricato, assim, e tal, né? Mas, de qualquer jeito, criou-se um imaginário desse imigrante italiano aqui no Sul, né? A gente pode até imaginar ele formalmente, assim, o camponês com o seu chapéu, né, na lavoura, colhendo uva e tal. Isso é rotina, isso, né? Eu acho que a gente tem que romper um pouco isso também. Sim. Né? Porque o que aconteceu? A gente criou nada, não estou me antepondo a isso, eu só estou querendo agregar a esse imaginário outras coisas. A gente ficou muito no imaginário do campônio, certo?
né? E parece que esse imaginário só persiste nesse cenário. Eu acho que as políticas públicas também tinham que se voltar para o legado que aconteceu a partir, digamos, já do estabelecimento deles aqui e quanto eles contribuíram para a cultura, certo? Porque a gente não tem isso, né? Quantidade de artistas que vieram de lá, de mestres, né? Artesões, pessoas até que porque tinham não foi só na cultura. agricultura, não. Na indústria houve uma colaboração muito Então, a forte. gente tem esse imaginário de que vieram aqui os colonos, a uva e tal, né? O que não é incorreto, mas assim, a gente tem muito mais que isso. Isso eu acho uma falha na nossa observação, certo? Porque a gente tem, já no final do século XIX e todo o século XX, enormes artistas, pessoas com enorme talento aqui no estado, todas oriundas disso. E essa compilação desse novo legado, digamos assim, certo? Isso não existe, certo? Não existe. Por outro lado, também tem uma outra coisa, eu acho que as políticas públicas não exploram, e que aqui a gente falta muito. A gente fica nesse legado histórico, assim, praticamente essa visão mais do final do século XIX, a partir de 1870, 60 e tal. Mas eu acho que a gente não tem política pública para dialogar com a Itália. Porque a gente não sabe o que está acontecendo na cultura. E dialogar é muito mais do que ter uma estátua. É muito mais do que... É dialogar mesmo. A gente não sabe o que acontece na cultura na Itália. A gente não abre janelas. A gente não dialoga com os artistas de lá. A gente não traz o cara para cá. O que seria esse diálogo? Intercâmbio de cinema, intercâmbio... De todas as áreas, entendeu? Saber o que está acontecendo, né? E trazer para cá. Isso eu acho que falta, entendeu? Porque a gente fica muito atrelado a essa ideia da imigração, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas eu acho que aconteceu muita coisa nos últimos 150 anos, certo? Depois disso, certo? Com certeza. Lembrando agora, uma das figuras italianas recentes, muito ligadas à arte, é Aldo Locatelli. Com certeza, com certeza. Que é um pintor fantástico, que é um pintor que, na minha opinião, representa o surrealismo em Porto Alegre de uma forma incrível. Não é reconhecido fora do Brasil, de forma muito fracamente, né? E a produção dele é de uma qualidade indiscutível. Vamos pegar o Aldo Locatelli, tá? Que é uma pessoa que eu prezo bastante, um grande pintor. Ele veio para o Sul, né? Indicado, né? Pelo Vaticano, né? Ele fazia lá já restauros de igrejas, né? Sim. E ele veio para cá a mando de uma dessas corporações aí católicas. E aqui se estabeleceu, né? Mas tu vê que a obra do Locatelli, ela sempre ficou também, como a gente às vezes cria umas gavetas, a gente sempre pensa na obra do Locatelli, que estão espalhadas pelo estado aí, maravilhosas, né? Mas não sabe nem o que o Locatelli fez antes de vir para cá, né? Porque ele ganhou um título lá, Il Mago del Colore, do governo italiano antes de vir para cá. Sim. O Mago das Cores. Ele ganhou lá na Itália um prêmio famosíssimo. E era um artista premiado na Itália. Na Itália, ele veio com formação pesada, assim, certo? Sim. E ele restaurou obras importantes né, que precisavam ser restauradas em algumas igrejas. Então ele andava para lá e para cá. Ele tinha uma personalidade já, digamos assim, andante, né? De um cara que começou aqui, né? Não começou aqui, né? Não. Então, o fato de, como é que o cara surgiu aqui? As pessoas não pensam muito isso, né? Parece que o cara veio assim, surgiu como se fosse uma mágica. Caiu de paraquedas, né? Então, por isso que eu digo do legado, né? Eu acho que o legado recente é muito importante, certo? Paulo, estava te ouvindo e talvez seja um fato a comemorar que o nosso historiador, o professor Edson Hutzner, da PUC, vai desenvolver uma exposição sobre Tito Livio, a bandeira do Rio Grande do Sul, e também sobre os lanceiros negros em Bolonha, agora, este ano, no mês de junho. Os italianos são muito bons. Assim, aliás, o professor Paulo tem um livro publicado sobre o episódio do escrevi um romance sobre os lanceiros negros. Dos lanceiros negros, escrevi um pequeno romance sobre os lanceiros negros. Sim. Peguei uma carona do Shakespeare, escrevi uma espécie de Romeu e Julieta. Tropical. Ali naquela época lá. Mas o fato que eu acho é que, assim, eu tenho um exemplo que eu vou dar, né? Uns anos, não faz muito tempo, eu fui novamente a Roma e tal, e acabei indo,
que eu nunca tinha ido, tá? Eu fui lá o Museu de la República, lá né? Pô, entrei lá no Museu da República, num certo andar lá, tinha um andar praticamente, obviamente, em homenagem ao Garibaldi, certo? Eu digo, pô, legal, né? Lá. Qual a minha surpresa? Entro lá no ambiente expositivo, né, enorme, salões, Palácio da República. Tinha tudo sobre o Rio Grande do Sul. Tinha tudo sobre o Rio Grande do Sul. Tu não acredita. Tinha a bandeira, tinha os ponchos, tinha as fotos, tinha a descrição das batalhas aqui. Toda a Guerra dos Farrapos documentada fartamente, certo? Sim. E eu fiquei assim, mas onde é que eu vejo isso no Rio Grande do Sul? Quando é que eu vejo isso sobre a Itália, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Ou mesmo sobre diálogo, a própria né? Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, né? Entendeu? Claro. E lá tinha até o poncho do Garibaldi, tinha as roupas que ele usou. Que é um herói também lá, né? Não, o cara que reunificou a Itália, né? E sobre a Anitta? Tinha algum Não, tinha tudo sobre a Anitta também, era assim, era completo, assim, certo? Os italianos são muito bons nessas coisas, né? E é uma homenagem, né? Mas eu fiquei estupefato pela quantidade de informação sobre o Rio Grande do Sul e a Guerra dos Farrapos, a participação dele, das fotos, de coisas, né? Tudo, né? Antes de ele voltar para a Itália, né? E eu fiquei pensando assim, que a gente não tem esse diálogo, né? É engraçado, falta diálogo. O diálogo, ou seja, voltamos à questão do diálogo. Falta esse diálogo ítalo-gaúcho mais tu vê, próximo. pô, tu tem um potencial enorme aqui, a gente de artistas aqui e artistas lá. Tu vê que esse intercâmbio, esse reconhecimento das nacionalidades não existe, né? Ainda ficamos, de novo, voltando ao nosso início da conversa, ainda ficamos atrelado um pouco, nada contra, mas eu acho insuficiente, atrelado ainda a um legado do imaginário. E a gente fica um pouco trabalhando em cima disso, mas eu acho que acaba ficando uma espécie de porta giratória da história, porque a gente não parece que não anda para frente, né? E a gente passou os últimos, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tem contato mesmo com a Itália. Assim, contato eu digo de fruição, entendeu? De ir caravanas para lá, caravanas para cá, ter essa intersecção cultural, entendeu? A gente não tem isso. Que é econômica também, né? É econômica também, né? De levar grupos para lá, trazer grupos para cá. Só que tu não tem política pública que estimule. Eu acho que ninguém pode também de pegar as coisas e fazer por si, né? Passa muito pela iniciativa, assim, existe alguns embriões que advêm da iniciativa privada. Em 2019 se fez aqui em Porto Alegre o Festival Calabres e esse festival trouxe uma delegação com 48 artistas italianos para uma peça. Lotou o Dante Baroni, inclusive com pessoas que não eram habituês da própria comunidade italiana. Veja que interesse que tem. Eu não descreio que existem assim fatos que aconteçam, que tem esse diálogo, mas eu acho que a política pública é a única maneira de tu garantir a continuidade. Com certeza. Porque essa consistência, se tivesse uma política pública ao lado dele, teria no seguinte, daqui a 2 anos, ia vazando, né? Então, hoje estaríamos na 6ª ou 7ª versão. Né? Então, assim, eu acho que política pública é para isso, né? Para te dar continuidade ao trabalho, né? E eu acho que a gente, do ponto de vista econômico, né, a gente também transita pouco com a Itália, né? Então, eu acho que a gente ficou muito atrelado a essa história da abordagem mais do imaginário, dos nossos historiadores, tal, que eu acho que perfeita, mas a gente desconectou com a Itália. E tu, Paulo? Modernamente, isso eu quero dizer para ti. Sabe que um dos episódios que me fez adentrar no universo da italianidade foi uma palestra que eu assisti na Sociedade Italiana sobre a Renascença, em que veio uma palestrante formada pela Universidade de Massachusetts, né? Uma escritora chamada De Mello, que é uma americana que fala português porque os pais são açorianos, e ela deu uma palestra maravilhosa e foi lá na Sociedade Italiana. O salão estava absolutamente lotadíssimo, ou seja, o interesse pela cultura italiana, pelo que acontece em Florença, o que acontece em Bolonha, né? Ela transcende. Tem um potencial econômico incrível. É uma pena que realmente não tem política pública para isso, assim, entendeu? Né?
porque é a única maneira da gente poder financiar, ter recurso, levar os artistas, trazer para cá, entendeu? E também o governo, digo o Estado, não digo nenhum governo que está no lugar, mas o Estado em si, a gente não tem assim acordos bilaterais culturais eficientes com a Itália. E como um conselheiro, o que o conselheiro de cultura nos aconselha para que a gente comece sim, este movimento de aproximação? Eu acho, primeiro, assim, teria que procurar formar uma espécie de um comitê, certo? E para fazer esse diálogo, né? Um grupo de pessoas que estão indicadas para que procurem mecanismo para isso. A Itália tem muitos mecanismos de financiamento, né? O Fundo Europeu, né? Eles transitam para lá e para cá. É uma pena que isso não acontece no Brasil, né? Eu vejo assim, exemplo, a França tem muito mais contato com o Brasil atualmente. Tu vê seguido festivais de música francesa, festivais de cinema francês, né? O Festival da Canção Francesa. Tu vê como os franceses têm mais inserção, né? Já tem alguns mecanismos institucionais dele, mas tu vê que a França tem uma certa comunicação com o Brasil do ponto de vista da cultura. Acho que a Aliança Francesa faz desempenha um papel a Aliança Francesa, nisso, né? Claro, os consulados e tal. E os franceses têm essa ideia, eu acho, um pouco da cultura, do diálogo da cultura, mas eu acho que a Itália ela é fundamental para nós, sabe? E a Itália produz uma cultura muito moderna, muito contemporânea. Se tu pensar no design, pensar na música, tu pensar no cinema, a Itália está o top 10, certo? No mínimo, top 5. O top 5 do mundo. Em termos de cultura, de produção cultural, certo? E a gente não tem essa produção conectada conosco. Essa conversa está super interessante, mas agora nós vamos dar uma chamadinha nos nossos inabaláveis comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. E voltamos com Itália Viva, esse programa que traz a intensidade, a beleza e a diversidade dos aspectos da cultura italiana aqui para nós que moramos no Rio Grande do Sul e para todo mundo que acompanha esse programa em qualquer lugar do mundo através do YouTube. Aliás, se você está acompanhando esse programa pelo YouTube, dá uma clicadinha ali no like, na curtida e assina o nosso canal. Então, Paulo, estávamos conversando sobre o diálogo da cultura ítalo-gaúcha com a cultura italiana, do diálogo do Rio Grande do Sul com a Itália. Esse diálogo pode ser aprofundado através de políticas públicas e o resultado disso pode ser, inclusive, econômico, é isso? Com certeza. A gente passou um bom tempo da nossa história resgatando a memória, certo? Eu acho que nós tivemos um processo republicano, assim, que foi em busca de lideranças, de novos heróis, né? A República ela descobriu, entre aspas, heróis e refez heróis e tal, e também descobriu o legado da imigração, né? Foi a República, assim, ela entendeu a importância eu digo a República Velha, né? Até 1930. Mas eu acho que a partir dali, esse resgate, que foi muito importante, ele impregnou o século XX e a gente não conseguiu sair simplesmente do resgate histórico, né? E não permeou isso aí com outros caminhos, como os sociais, econômicos e outros com a Itália, entendeu? A gente perdeu essa conexão ao longo do tempo. Né? E como se reestabelece essa conexão?
Quais são os caminhos de se reestabelecer esse diálogo, na tua opinião? Olha, eu acho que ele tem que ter uma base que seja dual, seja dos dois países, né? Então teria que ter um acordo internacional, bilateral, cultural, coisa que o Brasil não tem, com programação, verba dos dois países, uma espécie do fundo, né? Uma espécie de fundo, um fundo comum. Um fundo comum dos dois países para fomentar esse transbordo de cultura para lá e para cá, né? Então isso não tem no Brasil, né? E tem que se fazer isso para poder, senão não adianta, a gente vai ficar com experiências isoladas aqui e acolá, mas acaba não tendo continuidade, né? Então, assim, a gente tem muita coisa também. A Itália, 2.500 anos, muita cultura, mas aqui nós temos muita cultura para os italianos também. Inclusive provocada pela própria imigração italiana. Certamente. Né? Certamente. Sabidamente que... tu vê, o próprio acordeon, certo? Que é um instrumento que veio com os italianos, certo? E não havia acordeon no Rio Grande do Sul. Não, antes dos italianos não. Não, certo? Sim. E hoje, esse acordeon está incorporado às tradições folclóricas gauchescas. Certo? Tanto que se percebe a percepção do gaúcho de que o acordeon é um instrumento gaúcho. Não. Não é, não. É um instrumento italiano. Então, assim, essas coisas que a gente as pessoas não sabem das origens, né? Então, a gente podia ter um grande festival de acordeonistas italianos e brasileiros, né? Coisas assim, entendeu? Sabe, né? Por exemplo. Paulo, a propósito, nesta Settimana Italiana, edição 2025, uma das atrações é justamente a apresentação de corais ítalo-brasileiros, de cidades do interior que vão vir para cá para discutir. Mas, como tu disseste, né, é uma iniciativa privada da sociedade italiana, né? Eu acredito piamente que o governo italiano, se houvesse uma comitiva, né, institucional, no caso, e procurasse os caminhos corretos, certamente esse fundo comum poderia ser montado, porque beneficia as duas economias. Correto? E é um momento propício, porque como nós estamos celebrando 150 anos, existem uma série de parlamentares. Ouvi falar, por exemplo, do ex-ministro Onyx Lorenzoni, que estava na Itália tratando dos 150 anos, do deputado Rodrigo Lorenzoni, que estava na Itália tratando, o deputado Pazin, que estava no episódio anterior, que está encabeçando, que montou uma frente parlamentar dos 150 anos. Ou seja, existe uma movimentação institucional o suficiente forte que poderia ter entre suas pautas a formação de um fundo e de um acordo bilateral com que o país, italiano. digamos, aporta anualmente um certo valor, cada país. Claro. Porque no cinema, tá, só uma experiência, a gente tem acordos com Portugal, a gente tem acordos com a Espanha, tu consegue coproduzir, porque tem um fundo que os dois países colocam. Sim. Então, assim, 70% de um país, 30% do outro e tal. Eu não vejo isso em relação à cultura italiana especificamente, entendeu? Poderia perfeitamente acontecer. Com o cinema nacional faz. Quem sabe a gente não lança, Paulo Leone? Justamente essa ideia. Uma das pautas. Movimento de formatar um fundo cooperativo cultural, entendeu? Né? Aqui no Itália. Que berço melhor não poderia ser do que o nosso? Um fundo cooperativo cultural Brasil-Itália, né? Inclusive, o que estava se discutindo no episódio anterior do Itália Viva é a vinda da primeira-ministra italiana ao Brasil. Ou seja, esta é justamente a movimentação institucional que pode gerar essa força política. Com certeza, com certeza. Né? Eu acredito muito nessa possibilidade. Eu sou um cara otimista, assim. Legal. Gosto de desafios. Eu acho que está caindo de maduro um fundo desse, certo? Os dois países estão interessados, são economias que transitam muito, né? E a cultura não consegue transitar. Isso é interessante, né? Tu vê assim, a gente tem aí
secretarias que lidam com exportação, Apex, não sei o que mais, mas a cultura não tem isso, né? Essa exportação. Essa né? exportação e importação, né? Esse intercâmbio. A gente não tem né? esse mecanismo, não tem a indústria do sabonete, entendeu? É engraçado isso, mas a gente não conseguiu passar para esse. E quando a gente fala cultura, a gente está falando de gastronomia, a gente está falando de design, a gente está falando de moda. Numa das palestras que foram feitas na Sociedade Italiana sobre negócios, empreendedoras lamentaram assim que foram à Itália para o movimento, mas não tiveram nenhum apoio, então chegaram lá assim, sabe? Se tivesse essa ponte, essa aproximação, quantos negócios não poderiam ser gerados? Exatamente. Né? Então, assim, tu vê, eu já fui em umas feiras de negócio na Itália, principalmente na área de design, os italianos são maravilhosos. Aí tu vê como tem coisa que a gente poderia transitar nessa área do design, né? Os italianos são fabulosos nisso, mas a gente não transita. Eu estava comentando aqui no intervalo uma coisa também que a gente tem aqui, que é a língua, esse dialeto italiano, que é uma coisa inusitada, inédita no mundo, né? Um dialeto italiano criado além mar. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que tenha isso, certo? Né? E é uma coisa que tem tido bastante apoio, assim, regional. Sim. Eu, como conselheiro de Estado na época, a gente aprovou vários projetos de curta-metragem, edições de livros em italiano e tal, né? Mas eu acho que os italianos mesmos sabem pouco sobre isso. Eu acho que hoje Paulo... Mas olha que nada é por acaso, né? Eu tenho essa percepção que eles sabem pouco sobre isso. Que hoje foi uma das conversas aqui que aconteceram no Itália Viva, que gerou propostas extremamente inovadoras, como a criação de um fundo cooperativo das culturas italiana e gaúcha. Mas nós estamos chegando ao fim do Itália Viva. Passa rápido. Passa muito rápido quando a conversa é boa. O que é bom passa rápido, né? Olha, eu não sei. Eu acho que quando a conversa é inteligente, interessante, o tempo voa. Mas nós vamos ter mais Itálias Vivas e boas festas para você que está assistindo esse episódio. Uma boa noite.